Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Hoje tem Mengão. O Flamengo entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o Vitória e precisa de um bom resultado para começar a deslanchar no Campeonato Brasileiro, né? A gente quer ver o Mengão lá em cima na tabela do Brasileirão. Vamos analisar a provável escalação, palpites. Tem o João Guilherme aí falando sobre essa preparação do Flamengo. O Renê Casagrande falando sobre a saída de Alan do Flamengo. E também sobre a possibilidade de Marcos Leonardo. Sabe Marcos Leonardo? Aquele que joga lá no Al Hilal? Vamos analisar então as informações do Mengão. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês as informações do Flamengo. E faz o seguinte, ó. Já vai nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Brasília, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Coloca seu estado, a sua cidade e também o seu palpite para a partida de hoje, tá bom? Créditos, canal João Guilherme, Renê Casagrande. Bora para as notícias do Flamengo. Começamos a semana do Carnaval, que já começou há muito tempo, mas o Carnaval oficialmente será a partir do próximo sábado. Mas o que não vai faltar é bola rolando. Se no final de semana nós teremos as fases decisivas dos campeonatos estaduais, no meio de semana tem o Brasileirão entrando em campo já com a sua terceira rodada. E o Flamengo, atual campeão brasileiro, que vai em busca do seu 10º título do Brasileirão, começou mal essa parada, hein? O Flamengo não começou bem. De 6 pontos disputados, o Flamengo perdeu 5. Perdeu para o São Paulo, no Morumbi, e empatou com o Internacional no Maracanã. E vai buscar a reabilitação amanhã. Nesta terça-feira, 9h30 da noite, no Barradão, nós teremos Vitória e Flamengo. E o Flamengo já está lá em Salvador e chegou com esta galera aí, ó. Essa é a relação do time do Flamengo para esse jogo contra o Vitória. Vale lembrar que alguns jogadores foram preservados da partida contra o Sampaio Corrêa, exatamente se preparando para essa partida, principalmente Arrascaeta, o debochado, ele está de volta. Léo Ortiz também entra normalmente aí na relação, De La Cruz, Alexandro, os jogadores que estavam treinando à parte e se preparando no Ninho do Urubu. É com essa turma toda, inclusive o Paquetá, que o Flamengo vai em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo terá algumas ausências e numa mensagem do Departamento de Comunicação do Flamengo para toda a imprensa, a mensagem é essa. Esse é o boletim de imprensa que diz os jogadores que estão ausentes. Jorginho continua de fora, se recuperando de uma lesão muscular. Luiz Araújo continua também de fora, está se preparando fisicamente para poder ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. O Saul, continua se recuperando da sua lesão no calcanhar, ele passou por uma cirurgia na Espanha. E uma informação aí que surpreende é o Varela. O Varela, com problemas no tornozelo direito, está fora da partida, ou seja, o Emerson Royal deve ser o titular no jogo contra o Vitória. É um jogo que normalmente não é fácil jogar no Barradão contra o Vitória. Só que o Flamengo tem um retrospecto muito bom lá. A última vez que o Flamengo perdeu para o Vitória em Salvador foi em 2013. Exatamente isso. E o Flamengo venceu a maioria dos últimos jogos pelo placar de 2-1 lá, inclusive no ano passado. Um jogo bem difícil, mas que o Arrascaeta e o Bruno Henrique resolveram para o Mengão. Vitória levou uma paulada do Palmeiras, perdeu de 5 na última rodada do Campeonato Brasileiro, então há todo um clima também de recuperação do rubro-negro baiano. O Barradão vai estar lotado, o Flamengo tem uma torcida enorme em qualquer parte do Brasil, e no Nordeste mais ainda, e na Bahia também a torcida é enorme. Então a nação rubro-negra estará lá no seu espaço
para apoiar a equipe do Flamengo e será mais uma oportunidade de vermos Lucas Paquetá jogando no time do Flamengo, achando seu espaço, se encaixando no esquema do técnico Felipe Luiz e jogando junto com o Arrascaeta, já que eles não tiveram essa oportunidade no último sábado, na goleada que o Flamengo deu no Sampaio Corrêa por 7-1 no Maracanã. O Flamengo tem tudo, minha gente, para se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está apenas iniciando a temporada, como todo mundo, mas o Flamengo não começou bem com os resultados, mas vai engrenar. Pelo elenco que tem, pelas possibilidades que o Felipe Luiz tem à sua disposição, pela sequência de trabalho, dá para a gente dizer que o Flamengo vai disputar o título do Campeonato Brasileiro. Essa é a lógica. Claro que futebol reserva surpresas, nem sempre o favorito vence, mas o Flamengo, com o elenco que tem, e isso pesa muito num campeonato de pontos corridos, porque é uma sequência de 38 rodadas e você vai ter sempre que trocar as peças e misturado com outras competições, quem tem mais elenco leva vantagem. E o Flamengo tem mais elenco que todo mundo. É só você observar o jogo de sábado contra o Sampaio Corrêa. O Flamengo tinha 10 ausências e mesmo assim conseguiu montar uma equipe muito forte e muito competitiva. Eu acho que o Flamengo começa a engrenar no Campeonato Brasileiro contra o Vitória em Salvador. E a sua opinião, hein? Deixa aí nos comentários, fique à vontade. E eu quero te dizer o seguinte, nós vamos estar juntos na Flamengo TV, a mais querida, transmissão em áudio para o Brasil e para o mundo todo. Dessa vez não vai ter imagem de graça para fora do Brasil. Por que, João Guilherme, que não vai ter imagem de graça para fora do Brasil? Muita gente acompanhando lá no exterior os jogos do Flamengo, porque o Flamengo não é o mandante desse jogo. O mandante é o Vitória. Os jogos que o Flamengo for mandante no Campeonato Brasileiro, você terá com imagens fora do Brasil, de graça, no YouTube da Flamengo TV. Então amanhã é aquela transmissão React. Você vai ver a gente reagindo, eu narrando o jogo, a gente vibrando, a gente se irritando, a gente torcendo pelo Mengão na Flamengo TV, a mais querida. Vamos lá, galera. Datas e horários das quartas de final do Campeonato Carioca. Pois é, dia 13 de fevereiro, sexta de carnaval, Madureira e Boa Vista, às 5 horas da tarde. Até aí tudo bem. Agora olha esse horário. Eu acho graça. 14 de fevereiro, sábado de carnaval, Vasco e Volta Redonda em São Januário, 9h30 da noite. Isso é inacreditável, cara. Sábado de carnaval, 9h30 da noite. Irmão, vocês não têm noção como é o Rio no carnaval. Para tudo, é bloco em todos os lugares, cada esquina tem um bloco, é rua interditada para a escola de samba passar. Ô, meu amigo, 9h30, isso é inacreditável. Vamos lá, dia 15 de fevereiro, Botafogo e Flamengo, no Newton Santos, 5h30 da tarde. Esse jogo vai ser 50-50, torcida dividida, tá? Não é 90-10, como costuma ser no Newton Santos, quando o Flamengo pega o Botafogo lá, não. Por regra do campeonato, esse jogo tem que ser torcida dividida literalmente, 50-50. E, para fechar as quartas de final do Campeonato Carioca, Fluminense e Bangu, dia 16 de fevereiro, segunda de carnaval, 6 horas da noite, no Maracanã, galera. É cada uma, vou te contar, mas tá aí, informações para vocês. Vamos lá para o provável time do Flamengo para pegar o Vitória. Logo mais, jogo nessa noite, 9h30 da noite, tá? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E eu sei que muita gente está se perguntando, Venê, por que o jogo é hoje, terça-feira? O que aconteceu? Bom, questionei o Flamengo também, por que o jogo é terça-feira à noite? E a resposta que eu tive, vou ler na íntegra, tá? Para não ter dupla interpretação. Segundo a CBF, escolha da Globo, no caso Premier. Então, a empresa que tem o direito de transmissão optou por esse dia e por esse horário. Então, tá aí a resposta para vocês.
E o provável time do Flamengo tem Rossi, Emerson Royal na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Diz aí, torcedor, gostou desse provável time do Flamengo ou não gostou? Quero saber a opinião de vocês. Nossa, esse é o provável time do Flamengo, lembrando que Varela, desfalque, dores no tornozelo, Luiz Araújo, desfalque, Jorginho, desfalque e o Saúl também desfalque. Independentemente, Emerson Royal vai jogar. Teve um rapaz que me parou na rua e reclamou, ele fica botando Emerson Royal. Eu virei para ele e falei, vem cá, você trabalha com o quê? Aí ele falou que era vendedor numa loja. Eu falei, beleza, o seu gerente te acha o melhor vendedor do mundo, vai te colocar para trabalhar 360 dias. E aí? O que você acha disso? Não, isso é loucura. Pois é. Vai botar Varela para jogar todos os jogos a temporada inteira? Claro que não. Emerson Royal é jogador da posição, custou 9 milhões de euros e tem que performar. Se não performar, é óbvio que a gente vai cobrar. Porém, eu ainda acho muito cedo para cravar. Emerson Royal deu errado no Flamengo. Por essa linha de raciocínio, o Léo Pereira hoje não estava no Flamengo, o Cebolinha hoje não estava no Flamengo, o Varela hoje não estava no Flamengo, o Pulgar hoje não estava no Flamengo. Então, tem vários outros casos que começaram mal a trajetória pelo Flamengo, deram a volta por cima e hoje são titulares absolutos. Vamos lá. Volante Alan, de saída, vocês já sabem disso, desde sábado, está a caminho do Corinthians. Teve apenas uma mudança no acordo inicial, que foi: antes não teria opção de compra, mas o Marcelo Paes, inclusive essa negociação só foi concretizada pelo lado do Corinthians graças a Marcelo Paes. Ele brigou internamente por essa contratação, ele conseguiu contratar o volante Alan junto ao Flamengo por empréstimo, 12 meses, uma opção de compra de 2 milhões de euros por 60%, isso dá em torno de 15 milhões de reais por 60% do atleta, o Flamengo ficaria com 40%, e além disso não vai pagar nada pelo empréstimo. Vene, detalhe, ele não pode enfrentar o Flamengo, senão o Corinthians tem que pagar uma multa de 1 milhão ao Flamengo por ter escalado o jogador. Vene, como assim o Flamengo aceita ceder o jogador de graça para o Corinthians que vai brigar por título com o Flamengo? Olha, eu era contra, tá? E eu, continuo entendendo quem é contra. Porém, eu vou trazer um argumento aqui que uma pessoa me trouxe e eu fiquei pensando. E aí, estou pensando e eu vou querer saber a opinião de vocês. A economia que o Flamengo vai ter com a saída do Alan para o Corinthians, só de salário, é de pelo menos 12 milhões de reais. Bota aí, 10 meses de salário, 11 meses, ainda teria 13º, enfim. Se o Flamengo for campeão, provavelmente o Alan tem direito à bonificação em cima de títulos. Bota aí pelo menos 12 milhões de reais. Vocês continuam achando que foi ruim o Flamengo emprestar o jogador, mesmo que seja de graça, para o Corinthians? Eu vou ser muito sincero, gente. Eu entendo quem continua achando, mas eu tendo a mudar de opinião. E certa vez eu ouvi: só os idiotas e os mortos não mudam de opinião. E é verdade. Então eu tendo a mudar de opinião e a aceitar, ou melhor, a não criticar a liberação de graça do Alan ao Corinthians por conta disso. O Alan era um jogador que não estava mais sendo utilizado por Felipe Luiz. Tem um salário alto, tanto é que eu estou trazendo para vocês que será uma economia de pelo menos 12 milhões de reais no ano. Então, pessoal, eu tendo a mudar de opinião e é totalmente compreensível o Flamengo emprestar o jogador. Talvez eu não botasse uma opção de compra, embora a opção de compra seja alta. 15 milhões de reais por 60% do Alan é dinheiro, cara. É dinheiro. Ele vai ter que jogar muita bola para o Corinthians exercer essa opção e a gente sabe que no fim das contas não vai exercer a opção de compra. O Corinthians está, entre aspas, quebrado, financeiramente falando. Então, a gente sabe que mesmo ele não jogando, vai ser muito difícil. E mesmo que seja comprado, o Flamengo colocou garantias bancárias, exigiu garantias bancárias, tudo isso que a gente já sabe que é de praxe com a atual gestão do Flamengo. Dito isso, agora eu quero a opinião de vocês. Vocês continuam achando que foi furado o Flamengo emprestar de graça? Enfim, quero todas as... o que vocês pensam sobre isso aí, tá bom? E Marcos Leonardo, Vene, você não fala nada sobre Marcos Leonardo. Flamengo tenta, vai tentar.
Bom, já que vocês estão pedindo, eu vou falar sobre esse assunto aqui no Marcos Leonardo, galera. Muita gente me perguntando sobre Marcos Leonardo. Gente, o Flamengo não está tentando. E o Flamengo não está tentando não é porque o Felipe Luiz não quer. O Felipe Luiz gosta do jogador, tá? Pelo menos a informação que eu tenho. O Flamengo não tenta porque sabe que é um jogador extremamente caro e o jogador, num primeiro momento, nunca ficou muito animado de jogar com a camisa do Flamengo. Pelo menos esse foi o feedback, vou utilizar a palavra utilizada pela fonte, esse foi o feedback que o Flamengo teve dos representantes do Marcos Leonardo, quando o Flamengo fez uma primeira sondagem em cima do Marcos Leonardo. Ele agora está fora dos planos do Al Hilal, o técnico Inzaghi não vem relacionando o jogador nas partidas do Al Hilal e agora o Al Hilal deseja negociá-lo. Repito, é um jogador muito caro, um salário extremamente alto, porém, obviamente é um jogador bem avaliado no ponto de vista técnico, físico, tático, mas o Flamengo até o momento não fez uma proposta firme para tentar a contratação do jogador. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão tem mudanças na escalação para essa partida aí contra o Vitória. O Flamengo precisa ter um bom resultado nessa partida, porque já perdeu a primeira partida pro São Paulo. Agora precisa vencer essa partida contra o Vitória. Uma partida fora de casa. A gente sabe que o Flamengo se deu bem já em outras partidas lá. Tem tudo que o Flamengo fazer ali uma boa partida, ter um bom resultado. Falando da escalação, aqui no site do Globo Esporte, do GE, a provável escalação está dessa forma. Goleiro Rossi, na zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, nas laterais Alexandro e Emerson Royal. A gente viu que o Varela está com problema no tornozelo, então Emerson Royal continua na lateral direita. No meio de campo, Eric Pulgar e Everton Araújo e De Arrascaeta. Já nas pontas, Samuel Lino, Lucas Paquetá e Pedro. Essa deve ser a provável escalação para a partida contra o Vitória. Agora, falando de palpite, eu deixei meu palpite registrado no vídeo de ontem à noite. Na minha opinião, pelo retrospecto que o Flamengo tem vivido lá no Barradão e também pela importância da vitória que o Flamengo precisa para essa partida, eu acho que vai ser Flamengo 3, Vitória 1. O Flamengo vence essa partida por 3-1 lá no Barradão. E aí, qual é o seu palpite? Vai nos comentários, escreve aí o seu palpite e vamos ficar de olho nessa partida importantíssima do Flamengo, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.